Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Nós vamos iniciar então as nossas comemorações com o nosso querido coral Suave Caminho, e eu vou passar a palavra então para a dirigente do coral, a nossa irmã Andréia.
Boa noite a todos. Vou chamar aqui o nosso querido coral, o Paulo. Agradecer o convite para fazermos a abertura desta festa, né, hoje, comemoração do aniversário da Casa Espírita Só no Caminho. Eu já venho aqui nessa casa há 10 anos, né, procurando, acalando para o meu coração, para as intempéries da minha vida, né? Graças a Deus, estou aqui de pé, levando, né, caminhando, com a ajuda desta casa querida, de todos os integrantes que me abraçam quando eu chego aqui, me tem uma palavra amiga, das palestras que a gente ouve, que nos ensinam bastante, né? E mesmo que a gente não aprenda naquele momento, mas aquela semente fica na nossa mente, e um dia a gente vai utilizar, né? Não podemos perder as esperanças. Então, mais uma vez, muito obrigada, né, a essa casa. Tá? Me acolhendo o coral também, todas as quartas-feiras, estamos aqui de 5 às 7 da noite. E pedir desculpa que a gente faz muito barulho, né? A gente é um pouquinho bagunceiro, porque a gente fala muito, mas a gente está tentando se melhorar, né? Espírito é assim, né? Vou tentando, um dia ninguém sabe. Muito obrigada, tá? E com vocês, então, o Coral Sol do Caminho. Mas o que é uma casa espírita? Um lugar onde reunimos o que temos de luz e sombra, onde buscamos aprimorar nossos espíritos imperfeitos, marcados por nossas escolhas, nossos arrependimentos, lições, exercícios da alma em busca do Pai. Missões, ora cumpridas, ora deixadas para depois. E como desculpa usamos aquela velha frase: fica para a próxima. A casa espírita nos dá colo quando está doendo demais, quando a alma grita, quando precisamos de uma mão para segurar e um ombro para chorar. É nela que muitas vezes somos presenteados com novas oportunidades e exercitamos a luz de nossas almas através do trabalho e da doação. E é neste caminho que seguimos e encontramos o orgulho, a vaidade, a inveja, o egoísmo, a maledicência, o julgamento e muitas vezes as duras palavras. Mas o melhor é que aqui também encontramos o perdão, a tolerância, a compreensão, a compaixão, o afeto e a ternura de tantos reencontros. Somos como as árvores em um grande bosque que, mesmo sob a mais terrível das tempestades e a mais forte das ventanias, se apoiam umas nas outras e assim resistimos sem quebrar, na certeza de que isso também passará. E assim nos aprumamos e continuamos nossa caminhada. Bendita seja essa doutrina de amor que nos acolhe, esclarece e não nos deixa dúvidas de que a vida não termina aqui e que nosso planeta é uma grande mãe que nos educa e nos prepara para alcançarmos um novo degrau. Bendita seja esta casa que escuta nosso coração e nos dá tantas possibilidades de aprendizado e crescimento. Bendita seja a nossa casa, Suave Caminho.
Boa noite. A Casa Espírita Suave Caminho é uma casa de amor. E como casa de amor, é também um ambiente propício para a construção das mais belas e fortes amizades. Essa música dedicamos aos amigos que construímos nesta casa e aos que ainda vamos construir no caminho do refazimento de nossas almas. Aos amigos da SESC, muito obrigado. Boa noite a todos. Nós temos muitos poetas aqui. É incrível. Eu nem vi
antes de ler a poesia, eu queria que nós vibrássemos para a Jamile, que está enferma. Tá? Ela não está conosco, a Jamile, ela fica falta. 34 anos de um tempo. Para tornar nosso jugo leve e suave o nosso caminho, há 34 anos deixou de simples planos esta casa que tanto nos serve. Nossos irmãos plantaram a semente, difundiram o eterno bem, fazendo-se para sempre a luz que se irradia para o além, ao encontro de Cristo Jesus. Este tempo veio para acolher a miséria das dores e crises de irmãos a tudo temer, sem esperanças tão felizes. Vêm eles de todos os lugares, almas sofridas, aflitas, rogando em preces contritas as bênçãos de amor e de graça para que a paz se faça. Hosanas te damos, Senhor, por mais um ano de vida, cultivando sempre o amor nesta casa tão querida. Cantemos, irmãos, cantemos por tudo que já vencemos. Parabéns, suave caminho, por este dia. Parabéns. Nós agradecemos ao nosso coral Suave Caminho pela bela homenagem por estar na nossa casa, os nossos queridos irmãos que tanto alegram com as suas palestras musicadas e que atuam muito aqui na casa também, em outras atividades, fazem parte aqui como tarefeiros, muitos deles. Obrigada a vocês, obrigada Andréia pelo trabalho, tá? Bem, nós vamos dar então continuidade à nossa programação e nesse momento nós vamos chamar o nosso irmão Marcelo Turra
que vai nos brindar hoje com um tema muito interessante. Posso deixar a mesa aqui? Psicose afetiva, não é isso? Então, Marcelo, você tem 50 minutos, tá? Seja bem-vindo. Isso aí, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, uma alegria enorme estarmos reunidos com os nossos irmãos hoje, quando a casa está aniversariando. Eu acredito que venho a essa instituição há uns 20 anos, desenvolvendo as atividades de fala. Já tivemos aqui em outros momentos, na época que a sala inicial de reunião era ali na frente, e viemos em diversas fases, e hoje particularmente nós vimos na sala aberta, ampliada. É sempre uma alegria enorme e sempre uma responsabilidade redobrada. Eu sempre falo com Geisa, na época que a casa está aniversariando, convida outro. Ah, não, mas os companheiros têm muita misericórdia de você, tem carinho, misericórdia, apieram-se de você. Eu falo, meu Jesus, então nós vamos para mais um aniversário. E esse ano nós vimos outra vez os meninos e as meninas fazendo este show de alegria e de emoções que só serve para deixar a gente em situação pior que vem a seguir, porque a gente precisa seguir o mesmo nível de função. É impossível se disputar com música. A arte é algo que é impossível se disputar com arte, porque a arte ela entra direto na nossa alma, ela entra direto no nosso emocional. Você não precisa entender o idioma, você não precisa entender de cifras, de harmonia, porque simplesmente é algo que entra na gente e revoluciona e nos leva a outros níveis, nos leva a ampliar a capacidade de absorver, quando tem uma excelente música, uma boa música, de nós absorvermos a presença do bom mundo invisível que envolve esta casa, que hoje está aí com mais um aniversário. O assunto que nós vamos abordar hoje, ele diz respeito às angústias da alma, às dores da alma. Ele fala sobre as lutas que o homem vive, a luta que o ser humano vive neste mundo, que ainda que seja lindo, que ainda que seja maravilhoso, ainda que nós ansiamos por viver 100 anos encarnados, as agonias da vida, as lutas da vida são muito, muito áridas, e nós que temos o hábito de estarmos muito na casa espírita, não só na nossa instituição em Cabo Frio, mas nas outras instituições, é habitual nós ouvirmos as lutas dos nossos irmãos, e que não são muito diferentes das nossas, da minha. As minhas lutas são enormes, são diárias. Costumo dizer aos meus companheiros, e tenho alguns dias, ainda hoje, completamente envolvido com a atividade espírita, que eu sinto vontade de abandonar, de largar, de ir embora, porque é cansativo, porque é uma luta para sempre. Ser espírita é uma guerra diária que você lida com o seu pior inimigo, e o seu pior inimigo é aquele que te acompanha diariamente, e não é o seu obsessor, é o eu obsessor. Sou eu o indivíduo na minha guerra, na minha luta, não há descanso. E no dia que a gente afrouxa as rédeas
do dia em que a gente se permite a um equívoco. Afinal, dizemos sempre, somos humanos. É nessa hora, exatamente nesta hora, que você está há 20 anos numa contenção, você está há 25 anos numa contenção, você está há 30 anos numa contenção, achando que as coisas já estão melhores na sua vida. Um dia você relaxa. E não precisa de mais do que um dia. Aliás, muitas vezes não precisa mais do que 5 minutos para eles praticamente abrirem a comporta, derrubarem a nossa empresa e fazer com que 25 anos de lutas seguras saiam de dentro da gente. Isso vira uma luta muito complexa. Isso vira uma luta muito difícil. É por essas e outras que nós temos necessidade da instituição espírita. É por essas e outras que nós dizemos aos companheiros: não se afastem, não fiquem longe. Um quartinho fora do bando é comida de onça, já disse o José Grosso Espírito. Nós somos esses quartis frágeis, na medida em que estamos soltos a sós na selva da vida, na restinga da vida, nas lutas da vida. Mas à medida que nós nos reunimos, o meu eu frágil com o seu eu frágil, com o seu eu frágil, nós vamos ganhando força em grupo. A Casa Espírita, ela é, sem sombra de dúvidas, o melhor lugar onde a gente se reúne com os afins, com as pessoas que nós estamos a caminho, a fim de vencermos as lutas da gente. Vivemos dias de pessoas extremamente ansiosas. Ansiedade é a doença da moda. 8 em 10 pessoas sofrem de ansiedade. E nós ficamos sempre imaginando de onde vem isso, de onde surge esta angústia, essa necessidade, este medo, esta aceleração, este desejo de que a gente faça as coisas funcionarem, de que a gente permita que a nossa vida dê certo, de que eu não volte a fracassar. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta número 3.4.1, vai perguntar ao mundo invisível o seguinte: na incerteza em que se vê o reencarnante, o espírito que vai reencarnar, quanto às suas lutas eventuais que ele vai experimentar na Terra ao reencarnar, tem o espírito, antes de reencarnar, uma certa ansiedade do que o espera, de que o aguarda? Eles, o mundo invisível, viria responder: tem sim. E uma ansiedade enorme, o que nos faz perceber que a ansiedade não começa na vida física. A ansiedade é algo que nos acompanha desde a erraticidade ao reencarnarmos. E a pergunta e a resposta que eles vão dar é: sim, eles têm grande ansiedade, pois que vão experimentar provas que os ajudarão ou os retardarão na sua reencarnação. O que nos faz observar que a gente já nasce ansioso, que o espírito reencarnante, ele já é ansioso. Foi organizado um projeto, foi dito o fim que se espera com a sua encarnação, mas ninguém sabe como vai ser o meio, ninguém sabe da forma que as coisas vão funcionar. Nos disseram que nós iríamos receber uma família, teríamos pai e mãe, viveríamos em uma cidade, teríamos acesso a outras pessoas, mas nós nunca sabemos o que virá dessas pessoas. A gente nunca sabe o que vai achar no lar da gente. Afinal, você muitas vezes volta com o seu grande adversário da outra encarnação. E aí, na medida em que nós precisamos voltar, retornar, reconstruir as vidas da gente, e que muitas vezes no mundo invisível eles nos disseram: entre a sua volta, entre o seu retorno, está encarnar com aquela a quem você vai chamar
de mãe, mas que na outra vida foi responsável pela sua morte, ou foi responsável por levar-te à prisão, visto que você a assassinou. Você vai reencarnar numa família, pai, mãe e filhos, onde aquela família que está ali está profundamente envolvida, enrolada em equívocos, desordens de outras encarnações. A gente sabe o que nos aguarda, sabe-se a família que se aguarda, e por mais que o mundo invisível se organize, nos organize, sente, planeje, sempre será um grande risco de sucesso ou fracasso reencarnar. Reencarnar não é fácil. É por isso que o mundo invisível nos diz: é muito mais fácil morrer do que renascer, ainda que a gente acredite que não. Isso é papo furado, que eles falam para engambelar a gente, tentar fazer a morte ser uma coisa mais agradável aos nossos olhos, mas não. Reencarnação é: eu estou de fora e me mostram um desenho, um projeto que esperam que eu consiga vencer. E na verdade, quando eu volto, eu encontro com a realidade daquilo. As pessoas estão ansiosas hoje em dia e vivem este processo de ansiedade porque diariamente nós nos indagamos, nos perguntamos e nos questionamos: será que o meio que nós estamos vivendo está nos fazendo chegar ao melhor fim? A melhor evolução, o melhor momento, o melhor instante? É por isso que existe a carga ansiosa. Porque o mundo que está aí fora não está fácil. As lutas são enormes e este meio complexo que nós estamos vivendo, ele só nos dificulta chegarmos aos nossos objetivos. Ele só faz com que as guerras maiores surjam na nossa vida. E aí a ansiedade entra num nível enorme. Da mesma forma que o mundo invisível me diz que eu preciso ser um espírito melhor, que eu preciso ser um indivíduo melhor, eu vivo numa sociedade que me lembra diariamente que eu sou melhor quando eu como melhor, quando eu moro melhor, quando eu me visto melhor, quando eu me educo nos melhores lugares. O espírita vive hoje uma guerra de ansiedade sem fim, porque vem essa obra, vem esta religião, vem este conceito, esta ideia do espiritismo, e nos diz que somos essencialmente espíritos aspirando à felicidade, ao enlevo, à evolução. Da mesma forma, tem um mundo na casa da gente que nos liga diariamente, nos oferecendo um cartão de crédito novo com um limite absurdo. Diariamente a gente passa numa loja, vê uma roupa que não precisa, mas olha e diz assim: ah, mas o preço está ótimo, eu posso usar isto amanhã. Diariamente nós somos chamados por uma fé a dizer-nos: simplifica. E da mesma forma estamos num mundo que nos diz: consuma mais, tenha mais, compre mais. Afinal, o seu sucesso não está naquilo que as pessoas não veem, porque a transformação espiritual é uma questão de foro íntimo. Mas o sucesso econômico, financeiro e social é algo que nós podemos esfregar na cara das pessoas que estão do nosso redor. Diariamente a ansiedade chega no nível X porque eu não consigo ter os meus êxitos. E agora, com esta economia complexa que nós estamos vivendo, a ansiedade virou uma patologia gravíssima, porque as pessoas que não se tornaram espíritos melhores estão se tornando, aos olhos da sociedade, homens piores, com menos chances de consumo, com menos possibilidades ascensionais aos olhos da sociedade que está ao nosso redor. E aí você vê as pessoas infelizes porque não compraram, tem 6 meses que não compram uma peça de roupa, tem 5 anos que não conseguiram ter outro carro, quando faziam isso com uma frequência muito menor.
Na verdade, a ansiedade ganhou uma patologia. E o nível de ansiedade maior está. Eu sei que a vida que eu levo não representa aquilo que eu organizei para reencarnar. E aí, quando o sujeito chega na instituição espírita e vai fazer a conversa com os companheiros, a conversa fraterna, ele já começa assim: eu vim aqui, mas antes eu preciso dizer, eu não tenho motivo nenhum para estar aqui. Eu como bem, eu tenho uma casa, os meus filhos estão saudáveis, nós temos uma vida simples, mas organizada. E eles começam a se remoer culpados por chorar as suas mágoas, porque a vida para eles está funcionando. Mas aí vem Allan Kardec e nos diz: mas a ansiedade não tem origem daquilo que você fracassa ou obtém de sucesso na vida física, no campo material e social. Todo este mecanismo de fracasso vem do ontem. É naquele dia que você senta e pergunta: para onde eu estou levando a minha vida? Para onde a minha vida está indo? E é mais esquisito ainda é quando nós vemos pessoas de sucesso profundo que se jogam de alto de um edifício. Recentemente tivemos um rapaz de 28 anos, um DJ de sucesso, rico, bonito, que tira a sua vida do auge do sucesso da fortuna, simplesmente porque em determinada hora para e se pergunta, como ele deixa uma carga à família: não é isso que eu quero. Na verdade, todos nós sabemos o que deveria ser feito, porque existem registros do nosso psiquismo nos dizendo o que nós viemos fazer na Terra. Na medida em que nós começamos a nos distanciar, a fugir daquilo, e a descobrirmos que ainda que a nossa vida seja profundamente organizada, tem algo errado, e tem algo errado, porque é nesta hora que surge, junto com a ansiedade, a melancolia, que também Allan Kardec vai inserir no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, dos aflitos. Ele insere uma mensagem do Espírito François de Geneve, onde esse Espírito ele vai dizer assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza apodera-se do seu coração, um sentimento tão comum, tão habitual, e vos leva a considerar amarga a vida. Sabeis o porquê isso ocorre? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Ainda que viver seja, segundo a gente, segundo nós, o melhor que se existe na vida, porque normalmente nós olhamos para as pessoas e falamos assim: e a sua vida? Ela vai de que maneira? Ela vai muito bem. Se nós tivermos com saúde, e eu sempre fico me indagando, depois que virei espírita, que saúde é essa? Se é uma saúde física ou uma saúde espiritual? Afinal, a maioria dos marginais que invadem a casa da gente são profundamente saudáveis. Eles sobem muros de 5 metros, caem do outro lado, não quebram uma perna, metem um botijão de gás no seu ombro, pula aquele mesmo muro de volta e foge com o bujão no ombro. Eu nunca vi mais saúde do que aquilo, porque as pessoas simplesmente elas conseguem fazer isso, e quando você ouve, estamos com saúde, está bem. Não está. Para o bandido, não está. Para o político que nos rouba, também não está. Para nós que elegemos e que votamos mal, também não está. Falta saúde moral, falta saúde da alma. Então nós temos uma ansiedade de reencarnar, um medo. Como vai ser? Me disseram o que eu preciso fazer, mas eu preciso sofrer as angústias e as ansiedades
de não imaginar e não entender como isso vai se dar. Quem são aquelas pessoas? Quem são os indivíduos que vão estar guiando o meu caminho? Em determinada hora, quando eu começar a sentir que aquilo que eu viria fazer na terra não está funcionando muito bem, eu vou começar a me angustiar e ter crises de melancolia. É aquela hora em que a gente se senta e sofre mais. Aqueles que adquiriram mais, que constituíram mais materialmente na terra, são os que mais sofrem, culpam-se incessantemente. São aqueles que se sentam aqui e dizem assim: mas eu não tenho motivo nenhum para a minha vida estar ruim. Mas até muitas vezes na casa espírita a gente se serve do mesmo recurso para ajudar o outro. Quando às vezes a pessoa chega até a gente e chora as suas misérias, e o companheiro, no seu afã de atender e socorrer, diz assim: mas fulano, veja você é saudável, você tem um bom emprego, seus filhos estão na evangelização, isso não é motivo, você tem que se focar nisso. Não tem, porque não é nisso que está a felicidade da alma do homem. Não são quantas refeições eu faço num dia, não são quantas casas eu tenho, quantas viagens eu fiz, não é a saúde física, porque há pessoas profundamente enfermas, beirando a morte serenas, enquanto há tantos altamente saudáveis, enchendo a cara dos medicamentos psiquiátricos e desesperados porque sente um buraco. A gente não resolve a depressão, a ansiedade, a melancolia, a angústia do outro exaltando a matéria, porque não é ela que soluciona, isso só piora. Olha para a sua vida, fulano, comida, casa, olha a casa que você mora. Quando o espírita fala isso para o outro, no seu afã de atender e ajudar, ele não se lembra da ansiedade reencarnatória que aquele espírito passa e da sua melancolia infinda que ele vive por se perguntar diariamente se é a casa, o salmão que está à mesa, o sentido da minha vida, a busca pela minha realização. É por essas e outras que a casa espírita olha para o espírito, olha para a alma, e não se serve desses recursos materiais para solucionar dores da alma, porque as pessoas se matam muitas vezes no auge da sua saúde física, porque quando a alma diz que não está dando certo, que as coisas não estão funcionando, é na hora que o mundo invisível começa a interferir, começa a ajudar. E é nesta hora que a casa espírita existe para suavizar o caminho das pessoas e fazê-las percorrer a rota sem as grandes lutas da sua alma. Nós usamos os mesmos recursos, às vezes, do equívoco do outro, como fonte de auxílio do outro, e não funciona assim. O sujeito chegou, chorou as suas pitangas, chorou suas amarguras, está infeliz, conquistei tudo que eu precisava, os meus filhos estão saudáveis, a minha vida é muito organizada. Meu filho, vamos repensar. Em primeiro lugar, o que é vida organizada? O que são filhos saudáveis? O que é vida perfeita? E o que são as lutas pelas quais, para reencarnar, eu voltei profundamente ansioso, como eles mesmos nos falam, para experimentar as guerras da vida, para experimentar confrontos da vida. As nossas lutas têm como fundamentação várias experiências que a gente vive na Terra, as várias vivências que a gente reencarna. Bom é um ventre, porque você é mãe. A mãe está com todas as pessoas em volta, na maioria das vezes abajulando, suprindo as suas demandas, e ela está ali, médium do seu filho, 9 meses antes do resto dos outros verem
ela está por 9 meses medianizada com o espírito do seu filho no ventre, criando nela todas as suas interferências, já fazendo com que muitas das suas angústias, das suas ansiedades, dos seus medos manifestem-se para a mulher, porque ela sente aquele envolvimento emocional do espírito, que mesmo de forma singela, passa 9 meses ligados ali num vínculo fixo. E depois, a mulher, quando é mãe, ela vira outra pessoa, porque ela estava experimentando uma relação muito próxima, simbiótica dela com outro ser vinculado a ela. É complexo, é uma luta. Quando a gente deixa o ventre, nós começamos a ser via sistema, e quando eu falo via sistema, eu falo via família, que é aquele primeiro sistema que a gente se relaciona, a ser obrigado a encontrar a realidade do mundo. E nós começamos a nos relacionar com as frustrações familiares, os desejos familiares, os projetos familiares. E a família, como não tem aquele olhar para a individualidade do ser, pega o ser e joga na roda. Na nossa família, os que nascem nela são advogados. Eles serão herdeiros daquele escritório, porque já são 5 gerações de advogados. Nasce um dia o pobre coitado do menino que gosta de cuidar de jardim, e ele gosta de pegar o regador e o rodinho e a picaretazinha e ir lá para o quintal mexer no jardim. Ele começa a ser feliz naquilo que está ali. O pai e a mãe falam: isso é um hobby, isso é um hobby. Ele vai ficando rapazinho, ele chega para a mãe e fala assim: mamãe, eu não quero fazer direito, eu quero fazer jardinagem. Não, você quer fazer arquitetura e urbanismo, com especialização em design de jardim. Não, mamãe, eu quero ser jardineiro, eu não quero fazer um curso comum, eu gosto de mexer na terra, eu não quero projeto, não quero AutoCAD, eu não quero mexer com aquilo, eu só quero cuidar de jardim. E ali, aquele espírito que já tem todo um mecanismo de reencarnação, de chegada na terra, começa a se surgir, a se confrontar com a rejeição, porque eles dizem assim: não foi isso que nós planejamos para você. Mas ninguém planejou nada, quem planejou foi o mundo invisível. Quando eles iam reencarnar, a gente só sentou para alinhavar as coisas. Eu não esperava isso, não foi para isso que eu paguei R$2.000 de colégio por mês, para que você depois fosse: mamãe, sou um jardineiro alfabetizado, com noções de inglês, capaz de pegar uma fita métrica e medir todo o campo e dividir bem, porque você me deu uma formação excelente. Quando a gente chega e vai se confrontar com as angústias, as ansiedades, os medos, as rejeições, as guerras iniciam-se ali. Aliado a isso, nós estamos vivendo num mundo altamente sensorial e sexual. O mundo é sexo. As pessoas elas vivem a questão do sexo como algo primordial. Há homens que dizem assim: eu prefiro morrer a perder a potência sexual. E na hora que um homem diz que a morte física é algo muito melhor do que manter-se um macho viril, ele está dizendo que todas as suas relações com o mundo são relações exclusivamente físicas, que não existem outras relações além dessas. Há casamentos hoje que se finalizam porque o sexo não é bom, e dizem assim: um sexo bom é primordial para o casamento. Não sei. Se a vida da gente se fundamenta na questão do sexo, quando o sexo acabar, as nossas relações acabam com o sexo. Até porque aquilo que se inicia no sexo, pelo sexo, acaba.
É basicamente assim que funciona a vida das pessoas. Então, amor e sexo hoje andam mais do que nunca emaranhados, e é preciso que nós tenhamos química para ficarmos juntos. É preciso que a gente tenha este approach. Tudo bem, isso nos puxa, nos liga, nos reúne, mas depois de 30 anos juntos, se o sexo acabou, você não construiu mais, e o relacionamento acabou junto, você não construiu mais nada além de sexo para a sua vida. Não há companheirismo, não há afeto, não há alguém querer, não há os projetos sonhados e elaborados juntos para que a vida da gente siga mais adiante. E é comum ouvirmos dos companheiros dizer: mas eu tenho uma necessidade enorme. Quem tem é o seu espírito, ou melhor, é o eu espírito, não o corpo. O corpo é só roupa. O desejo se manifesta por aquele que veste o corpo. Se nós partimos do princípio que reencarnamos vindo da erraticidade, aonde os espíritos que vivem a sexualidade lá ainda são aqueles que se encontram nos níveis mais inferiores e humanizados, materializados, e se a nossa vida se fundamenta nisso, nós estamos nos preparando para quando retornarmos exatamente para o mesmo lugar de onde a gente veio. Então nós nos confrontamos com as nossas angústias, as frustrações, as não realizações, nos confrontamos com a questão do sexo. Aliado a isso, nos confrontamos profundamente com a questão familiar, de gerar uma família, de constituir uma família, de organizar uma família e de planejarmos um modelo familiar. Atualmente, eu acredito que a coisa que mais frustra o homem é o que ele construiu dentro de casa. Porque por mais que a gente veja nas redes sociais aquele monte de sorriso, de dentes encapadíssimos, né? R$750 cada capa, no barato, enchendo das famílias de margarina, quando a gente vai sentar, vai conversar e vai ouvir, vê-se o nível de frustração que se vive com aquilo que se sonha. Eu não planejei isso para a minha vida. Não era este o modelo que eu queria. Não foi este aquilo que eu organizei. Muitas vezes, no mecanismo de reencarnação, as coisas não vão como a gente espera e deseja. Mas é justamente são esses elementos, entre eles a família, que vão levar-nos ao fim que nós precisamos. E é difícil reconhecer que o amor vai além do sangue. É complexo nós compreendermos que o amor vai além do sangue e que nós podemos amar famílias que surgiram por outras vias, por outros meios, indivíduos que surgiram e que chegaram por outros caminhos, seja como uma adoção, seja como um ente que está próximo, e fazermos daqueles indivíduos um mecanismo afetivo, porque a família, obrigatoriamente, como nós imaginamos, não foi feita para todos. Há diversos companheiros que ficam assim: o meu sonho é casar, ter 5 filhos, morar numa casa lá no San de Alberto, né? Ficar lá e tomarmos banho de rio juntos, fazer a meditação transcendental e ficarmos ali. Meu sonho é esse. Eu vou lutar bravamente para constituir a minha família. Há tantas pessoas que lutam sofregamente por ter uma família que perdem a sua encarnação em busca do objetivo, sem olhar para as outras famílias que estão ao seu redor. Há pessoas que dizem: mas isso não foi feito para mim. Será que não? Pode ser. Pode ser que não. É bem possível que ao reencarnar te foi dito que você seria diferente, como em muitos são diferentes. Há pessoas que pulam de uma relação para outra, uma relação para outra e não dão certo em nenhuma. Sabe por quê? Porque eles estavam reencarnando tantas vezes para seguir consigo mesmo e aprender coisas
olhando para dentro de si, fazem dos outros a sua fuga de não se olhar. Eu conheci uma pessoa uma vez assim: eu estou no 9º casamento, o que acontece comigo que eu não dou certo? Eu falei assim: é que você está casando, para de casar, não casa mais. Ah, mas o meu sonho é ter uma mulher. Você teve 8 e foram 8 pesadelos, lembrando o nome do pesadelo agora. Você não viu que a sua alma gêmea, sabe o que você está fazendo? Você se enrolou com 9 para acertar nas próximas vidas. São 9 nós de raiva que termina, de frustração, de ódio, as coisas vão sendo amarradas. Meu filho, para no primeiro, nem casa. Às vezes não dá. Mas o sujeito não foi feito para se frustrar. Ele diz que isso é luta. Eu luto pela minha felicidade. E quando eu escuto um indivíduo dizer que luta para ser feliz, eu tenho a impressão, e quero perguntar a ele, contra quem ele luta. Porque o único indivíduo com que você luta para mudar a sua vida é Deus. Porque foi Ele que organizou. Às vezes é preciso que não haja luta. É preciso que haja discernimento. Eu não vou lutar, porque não, eu vou usar os recursos que preciso. É mais ou menos alguém que adoece com uma doença grave. Aí diz: nós vamos lutar, porque vai ter luta, nós vamos lutar e luta. Aí você luta, melhora. Vencemos a quem? Vencemos a morte. Não é? Nós vencemos a morte. E quem vence a morte, vence a quem? Vence a Deus. Deus não vai, que a gente luta contra e ganha. Aí você vence. 3 meses depois, 4 meses depois, 5 anos depois, a doença volta. Vamos lutar de novo. Mas assim, agora não deu certo. Nós perdemos. Ninguém perde nada. Ninguém ganha nada. Não há luta contra o sistema de fora. Se tem luta contra si próprio, e tudo aquilo que se faz fora é ilusório. Nós vamos lutar, nós vamos vencer, nós vamos mudar aquilo que foi planejado para nós. Porque se foi planejado, qualquer luta que eu faça, eu vou estar reformulando a coisa. É por essas e outras que algumas pessoas chegam nos nossos sonhos, chegam nos nossos objetivos assim. E você passa 15 anos lutando para chegar lá e não anda 1 metro. Sabe por quê? Porque na programação de encarnação dele estava aí. Na sua não. Não dá para você. Não tenha sabedoria e busque o seu caminho, que pode te levar tão longe quanto o outro foi, só que para lá, não para lá. Neste nosso foco obsessivo para termos sucesso, e o pior não é isso, minha gente, é quando você chega no sucesso, fica aquela sensação de que você não chegou em lugar nenhum, porque não chegou, não era ali o seu lugar. Sua programação apontava para lá. Mas você que quis fazer da sua vida uma luta contra o sistema, e não uma luta contra você, contra os seus reajustes, fez esta guerra. As famílias funcionam muitas vezes assim. E advém o que disso no final? O suicídio, as ideias de fim. E surge então na nossa cabeça as psicoses, que são as enfermidades que a gente vai acumulando na medida que se frustra, na medida que não chega onde queríamos, na medida em que sentimos que a vida só é boa para os outros, na medida em que nós viramos vítima do sistema. O sistema não é bom para mim. O sistema não me favorece. É comum ouvirmos pessoas, inclusive pessoas espíritas, dizerem assim: não vale a pena ser honesto nesse mundo, porque você vê,
eu faço tudo certinho. E o sujeito é um sujo, cheio de equívocos. Veja onde ele chegou. Ele está em luta, lutando neste mundo para manter-se numa situação pior ante ele mesmo e ante o invisível que nos aguarda. Mas aí resta-nos a presença das instituições espíritas e mais ainda resta-nos a presença do mundo invisível que nos assiste sempre, se a gente resolver ser um bocadinho bom. Ainda que tenhamos todas essas guerras efervescentes em nós, sermos um bocadinho bom. No livro No Mundo Maior, André Luiz, há um capítulo chamado Psicose Afetiva. Este livro, ele aconteceu de uma forma muito singela. André Luiz teve uma semana de folga nas suas atividades em nosso lar. Nessa uma semana de folga, ele se reúne a uma equipe de Eusébio e de Calderaro, e eles saem em uma semana, escrevem uma obra, escrevem um livro. Com uma semana de experiências, surge essa obra, que já deve ter mais de 60 anos, e que desde aquela época começou a descrever as enfermidades psíquicas, os males psíquicos na mão invertida. É muito legal, porque no mundo físico nós enxergamos esta realidade. André Luiz nos mostra a nossa realidade física sobre a ótica psíquica. Nos faz enxergar, enquanto espíritos, como é que construímos aquilo, por que é que aquilo surge na nossa vida. Eles têm muitas atividades com pessoas altamente enfermas da alma, mas em particular, André Calderaro vão socorrer num capítulo uma moça chamada Antonina. Antonina era uma jovem que tinha uma irmã, e que muito jovenzinha ainda, a mãe desencarnou, deixando as duas irmãs que cuidavam uma da outra. Antonina tinha um sonho: constituir uma família, ter um lar, viver um grande amor, aquele grande amor que a gente aspira na vida. Todo mundo que já foi um dia na cartomante, eu acredito que ninguém aqui tem feito isso na sua existência, né? Aquela senhora que você estava andando pela rua, viu uma plaquinha no box ali, um xerox na parede, abre seus caminhos, traga a pessoa amada de volta. Todo mundo, quando senta lá, pergunta assim: eu vou ter um grande amor na minha vida? Será que esse rapaz ou essa moça que eu conhecia de ontem é o X da questão, é a banda da minha laranja, ou talvez é a banda do meu limão? Eu não sei se vai ser ácido ou doce, não sei como vão ser as coisas que estão ali. Antonina sonhava em ter um marido, mas Antonina vivia, ela e a irmã. Quando um dia a irmã foi mais rápida, arrumou um companheiro que virou noivo e se casou, e logo em seguida teve o seu primeiro filho, e Antonina então resolveu cuidaria da sua irmã, ajudaria ela, porque a irmã e o marido tinham uma relação muito complexa, de violência, e ela achava que se ficasse junto à irmã, ela auxiliaria a irmã com os seus sobrinhos, auxiliaria a irmã a equilibrar o casamento. São estes sonhos que a gente faz às vezes em nós. Eu vou ficar aqui, que essa casa precisa de mim, e ali nós vamos ficando. Antonina então vivia, a irmã profundamente sozinha, ajudando a irmã no seu lar, no jardim que havia na parte de fora da casa, quando um dia ela conheceu um rapaz pobre, sem recursos, como ela, era Gustavo. Gustavo era um rapaz sem recursos, uma situação profundamente difícil, que eles começaram a se envolver.
Um relacionamento muito amoroso, sem muitos vínculos, porque a época não era habitual. O Gustavo faz vestibular de medicina e inicia a sua vida acadêmica de medicina. Numa luta que é fazer uma faculdade de medicina, Antonina pega alguns dos seus recursos e começa a ajudar o companheiro, porque ela achava lá na frente que viria a ser mulher de doutor. Estava ajudando o companheiro, ela começou então a planejar a sua vida afetiva com o Gustavo. Está chegando a minha hora de viver a minha realidade. Vejo muito isso no mundo de hoje, né? É muito interessante os atendimentos fraternos. O atendimento fraterno na casa espírita é uma coisa de novela, de filme, é o melhor do que essa última novela, sem sombra de dúvida. Normalmente, quando as pessoas vão falar das suas relações afetivas, suas frustrações, elas já começam assim: ele foi ingrato, ajudei tanto ele, nossa, comi o osso na hora de comer o mignon, foi comer com outra, o outro, tirei do bolso, deixei de fazer muita coisa por mim. Quando a gente ouve uma pessoa dizer isso, a gente percebe que ela não está vivendo um grande amor, ela está fazendo um grande investimento financeiro. É quase como se você estivesse abrindo uma loja, abrindo um negócio, que você vai trabalhar muito no começo, esperando que daqui a 5 anos aquele negócio comece a dar lucro. Qualquer relação afetiva que precisa de investimento material vira negócio. Se a pessoa só consegue dizer para você assim: eu quero uma prova de amor, me dê um relógio de R$2.000, porque há muitas pessoas que dizem assim: você viu o presente que fulano me deu? Nossa, deve gostar muito de você para te dar isso. Eu, como ganho pouco, e a minha base é 70, 60 reais, eu não gosto de ninguém, então, porque eu não gosto da mais isso, ali naquela questão. Mas as pessoas ainda avaliam isso. Pensa, não, tem mais minutos. Mas 10, você me deu a palavra 20 para as 8. Fazendo este investimento afetivo, vão fazendo essas questões e elas esperam. Então a moça esperava ser mulher de doutor, mulher de médico. Está vendo, Juliana? Como esse é um posto almejado, desejado. E ali ela vai fazendo isso. De repente, no dia de que o rapaz ia se formar, estavam todo o período acadêmico junto, se formam e agora vão forjar os laços. Quando ele chama ela, alguns dias depois, diz assim: Antonina, a nossa relação não dá para seguir, porque agora eu sou alguém e você continua sendo Antonina. Eu cresci e você é a mesma pessoa. E as pessoas muitas vezes não observam que às vezes são os outros que ajudam ele a crescer. Mas assim é a vida de Gustavo, com quem ela vivia aquele sonho de constituir a família. O sonho acaba, se encerra naquele mesmo dia que a sua relação acaba e que todos os seus sonhos falecem. Ela imediatamente se vê iludida, enganada, com medo da vida. Começa a se perguntar qual o sentido de se viver se não se pode viver o amor. Por que em relação a mim as coisas não funcionam? Ela assume um mecanismo de psicose profunda, e é aquilo que fecha os nossos olhos quando o homem começa a dizer: isso não foi feito para mim. Por que na minha vida isso não dá certo? Por que eu não consigo aproveitar disso? Por que isso não funciona? Por que só funciona nos outros? A coisa vira um mecanismo profundamente enfermo. Naquele dia, Antonina resolveu que iria retirar a sua vida, suicidar-se no quarto da casa da sua irmã. E é aí que André Luiz
e o espírito que o auxilia na atividade, o calderário, vão até aquela residência para socorrê-la. Porque, apesar dela estar profundamente enferma, os méritos que ela havia usufruído por ter auxiliado a irmã, por ter auxiliado os sobrinhos e, de uma certa forma, ter auxiliado ao homem que a recusara, havia virado méritos para que o socorro pudesse chegar. Eles então adentram ao quarto, onde a veem de joelhos na cama, esperando a hora de ceifar a sua vida. O calderário então chama André e diga: observe, nós vamos iniciar o socorro. Ele se aproxima da companheira, ele ministra energias, um passe na coluna e depois na sua fronte, quando ela mergulha por próstata num sono profundo. Eu comecei a me lembrar das minhas noites de angústia. Nunca tive vontade de ceifar a minha vida, mas eu disser a vocês que eu nunca tive uma noite de angústia, de as minhas várias noites de angústia e de dor, me perguntando para onde eu vou. Eu já tive várias, e nunca imaginei por que às vezes no auge da minha dor noturna me dava um sono e eu dormia do jeito que fosse. Depois que li esse capítulo, eu descobri que as angústias da gente, se o méritozinho nós tivermos nas noites de nosso sono, das nossas angústias, o mundo invisível chega, e quando a gente menos imagina, nós dormimos. Eu não vi a hora que eu dormi, eu não percebi nem o sono chegar, eu morri. E o mundo dizendo: calma, vamos relaxar. Mas eles fazem algo maravilhoso, adormecem ela e desdobram ela do corpo para prestar um esclarecimento à companheira. Só que o mundo invisível sabe usar de recursos e tem mecanismos maravilhosos. Não seriam eles quem iriam falar, não seriam eles quem iriam orientar. Então olha ao lado e percebe uma senhora que entra, de nome Marina, era mãe da Antonina desencarnada. Ela então começa a enaltecer a filha pelos esforços, pela sua luta em manter a irmã e ela dignas, honradas e honestas, e pelo auxílio que ela havia propiciado à irmã na constituição do seu lar. Depois que Marina fala essa parte inicial, adentra um outro espírito de nome Márcio. Este acompanhava Antonina há séculos, reencarnando sempre próximos, e este viria, fechando o auxílio que aquela noite propiciava, dizer a ela que o amor ganhava formas que ia muito além das questões de homens e mulheres que se reúnem. O amor está do lado da gente. Ele indaga a ela: olha para os seus sobrinhos, nunca viu neles uma parte dos seus filhos que você ajudou a forjar, que você ajudou a constituir, consolidar? Na nossa vida nós queremos o nosso, simplesmente o nosso. Se não for meu, não serve. Se não nascer do meu ventre, não presta. Há mulheres que insistem 20, 30 anos para que o seu gene replique. É um direito delas, claro que é um direito, mas é um amor que fica circunscrito à carne, à matéria. Sabe quantas crianças esperam nos orfanatos por uma família, por uma mãe, por um lar? Porque seria muito mais simples e muito mais altruísta, ensinando-nos um amor que vai além de uma codificação genética de 50 mil reais, de 100 mil reais de investimento médico, para nós podermos vencer algo. É um direito que existe a gente, mas são 20 anos que você gasta focado em produzir uma criança que você deixa de crescer enquanto espírito, vivenciando tudo aquilo que está ao nosso redor. Se a vida disser não, não,
Se a medicina disser, nós temos possibilidade, vamos fazer. Tentou, não deu, mude. Não perca o seu tempo insistindo 30 anos para ter no final aquela sensação de que eu venci. Mas enquanto eu venci nesses 30 anos, havia uma criança lá atrás que não foi socorrida, não foi acudida, que eu não sei se hoje é um homem de 30 anos, eu não sei se ele se foi aos 16, porque no meu afã de vencer, desta luta por ter, eu perdi isso. Antônia, depois de ser socorrida e de ouvir o que a mãe ou amigo tinha a dizer, volta para o corpo, já sem as ideias, adormece no dia seguinte. Quando os seus sobrinhos a chamam, tia, vamos ver as nossas rosas no jardim lá fora, ela responde, vamos sim, meus filhos. Foi suficiente uma noite no auxílio dos amigos para que as coisas pudessem encontrar o nosso eixo. Assim, nós estamos com ideias psicóticas, com insistências, com objetivos e sofrendo muitas vezes porque os nossos sonhos não viram realidade. Mas nós temos que nos perguntar todos os dias, estes sonhos são para mim? Estes sonhos precisam seguir este caminho? Será que eu não estou levando 15 anos para chegar a algum lugar? Quando na verdade nesses 15 anos eu perdi a possibilidade de chegar em vários outros lugares que a vida me está me fazendo perceber. Nós estamos adoecendo hoje com enfermidades diversas psíquicas por essa nossa luta quase sempre de fazer diferente daquilo que tudo foi organizado para nós. Um homem que segue segundo a sua consciência, que segue realizando aquilo que sua consciência lhe determina, não tem guerras na vida, não tem lutas na vida, porque a consciência sendo seguida lhe alforria, não lhe escraviza. Quando nós viramos escravos dessas ideias, é porque a nossa consciência está nos aprisionando, ao invés de dizermos, vai, seja feliz. Que Deus nosso Senhor nos guarde e nos abençoe, que nós possamos vencer as nossas lutas tão complexas na nossa mente, que vão sendo adquiridas nesta soma de frustrações, de dizermos de forma vitimada, isso não foi feito para mim, eu não dou sorte. Acredite, se muitas coisas não acontecem na sua vida, pode ser grande sorte, a sorte de não se emaranhar naquilo que foi o objeto das nossas guerras, das nossas lutas, que nos deixaram numa situação difícil em outros momentos. Que Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Leiam No Mundo Maior, leiam esta obra. Eu vivi ali dos 20 capítulos, eu vivi pelo menos 7. Eu falei, isso sou eu, esse personagem. Isso sou eu, esse personagem. Eu percebi o quanto eu estou doente e vou me enxergando. E o bom é que ele nos mostra grandes recursos para que a gente encontre saúde física e espiritual. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa ter muita oportunidade. A gente vai estar junto em junho, né? Dia 10, de novo aqui na casa, com os nossos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de celebrar mais este ano de festa, de aniversário com essa casa tão amada. Agora eu acabei.